Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo no YouTube, no Spotify, que eu inclusive tenho de voltar a postar lá, e no Instagram e em qualquer outro lugar aí em que a gente possa vir a postar. Bom, hoje é um dia especial, né? Hoje a gente volta aqui para resenhar o segundo volume da Patrística, dessa vez pela última vez. E a gente continua falando disso assim que eu aceitar o Marcelo. Ele acabou de entrar, acenou, não mandou a parada ainda. Agora ele mandou. Opa, E aí? saideira. Saideira do volume 2, hein? Pô, tô Já feliz. encaramos 2 volumes da Patrística. Não são todos Pois os é. verdinhos da Paulus, mas são alguns. Sim. Já tá no plural. É, já tá no plural, com certeza. A gente, inclusive, foi bem rápido até, né? Tudo bem que a Quando que gente fez uma começou? semana patrística. Putz, novembro, será? É? Sério? Talvez final de novembro. Poxa, passou rápido. Parece que a gente tá Calma aí, fazendo isso há um ano. eu tenho a data mais ou menos anotada ali. Pera aí, rapidão. Vai lá. Boa noite a todos. Aguardando o Aldrin. Eu vou pedir licença para tomar minha água porque eu preciso. É que eu anoto os livros que eu leio, né? E aí. Deixa eu ver aqui quando é que eu comecei a ler o volume 2. Não, o volume um. Volume 1. Não, o volume um foi no ano passado, então tente pegar a lista do ano passado. Agora eu não vou levantar de novo, não. Mas eu acho que foi Eu, tipo eu olho novembro. aqui, eu olho aqui quando foi o vídeo no meu Instagram que a gente começou no resenha. Peraí. Pode ver no YouTube, né? Que foi basicamente É no. que aí tem uma diferença, né? Em tese. Mas. Pera lá. Boa IGTV é noite, rapidinho Elisa. aqui. Abraço. Jordan Peterson, Patrística, volume 1. Pô, pior que acho que vai aparecer mal Putz, quando era às 8 horas pensando que ia ser às 8. não? 4 de dezembro de 2020. Ou Nossa, seja, 4 de dezembro de 2020, janeiro, 3 meses. fevereiro, 3 meses e 10 dias. Tá É. bom, 2 volumes, tá ótimo. Aliás, É que teve a três semana, né? meses. 3 meses e. Teve a semana, né? E teve esse fim de semana aqui, bem. Que adiantou 3 finais de Deu uma semana, embora adiantada tenha certamente. um. Adiantou 2 a rigor, porque em um deles eu tava doente, enfim. Sim. Deixa eu Mas só ótimo, prender o cabelo aqui rapidinho, peraí. vai Tá lá. meio quente. Aí. Partiu? Bom, partiu Hermias, o filósofo. Antes, Impressões a gerais. oração, Ah, né? tá. É oração, tá certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem de todos os meus irmãos. Amém. Amém. Sabe que hoje é um dia muito especial, não só porque eu comprei aliás, não só porque a gente acabou isso aqui, mas porque também hoje eu vou acabar a história da filosofia volume um. Vou Caraca, ler o último capítulo, vou gravar o último vídeo hoje. Tipo, já tem acho que 7 aí subidos no YouTube programados. Mas hoje eu vou gravar o último, finalmente. fantástico, parabéns. Um projeto fantástico. Uns 7 avos. Uns 7 avos. E eu acho que hoje ainda é importante também por um outro motivo, que eu tô achando que hoje é a 40ª live nossa. É mesmo? Eu acho que Um sim. marco interessante. Contando a do Porque, Habermas. vamos lá, são 9 12 do do Peter. Sartiange,
12 do Peterson, 9 do Sartiange, com uma do 22. Habermas, soma 10, 22. E aí, Patrícia, quanto é que foi até agora? Aí tem que pegar a nossa playlist. Esse volume agora eu não sei. O primeiro acho que foi 11 ou 12, né? Mas talvez seja 40, sim. É algo perto de 40. É Enfim, isso aí. A gente vai chegar a 50 no volume 3. pois é. E vai ser bem mais grandioso, né? Se Deus quiser. Tomara que o Vai, volume volume 3 3. seja... Assim, por enquanto um tá melhor no meu conceito. Não sei se pra Com você. certeza, com certeza. Mas tá bom, a gente leu. Vamos lá, É, Hermes e o Filósofo. Vida, obra, enfim, a introdução clássica do Franghiotti. Quer começar, Aldrin? pode ser. Bom, deste apologista sabemos apenas que é autor de uma sátira aos filósofos gregos, né? O nome sátira aos filósofos gregos, ou como está traduzido aqui depois, escárnio aos filósofos gregos. E aí fala que a gente só sabe isso, né? É impossível determinar quer a data de seu nascimento, quer a data da composição de sua obra. E aí ele fala ainda que as opiniões variam entre o final do século II e até o século VI, né? Então tem aí Uma um período margem bem grande grandíssima. em que ele pode estar inserido. Né? E também, tendo lido a obra agora e olhando para a introdução de novo, a gente vê que realmente não tem muitos elementos, vamos dizer assim, históricos, né? Circunstanciais. Ele não está indicando para quem ele está escrevendo, né? Ele não cita um acontecimento, né? Nem nada É do um tipo. autor, eu não vou falar que é insignificante, ele tá na patrística, mas é um autor menor, né? É um autor menor. Eu, inclusive, gostei muito, cara. Eu achei muito Ah, divertido é? esse livro. Eu achei muito divertido. Que o Rock vai falar disso aqui, né? Que ele escreve bem e... Nossa, teve uma parte que eu ri demais, assim. A gente vai chegar lá. Mas Tá. eu consegui aproveitar bem esse último. Eu achei que eu não fosse conseguir. Eu achei Uhum. bem legal. Apesar de, como o próprio Rock fala, não tem muitas informações novas, né? Não, e Não tem muitas também, ideias. como ele falou, ele é muito mais um retórico do que um filósofo, né? Acho que é até É. exagero chamá-lo filósofo. O cara, Eu nem entendi porque esse é o nome do cara. Pra é, falar a porque eu não verdade. vi nada filosófico aqui. Eu, particularmente, também uma pequena decepção, E, literalmente. e o próprio Rock fala que, Fala. que, Rock já que te ele não prepara. gosta. O Rock fala aqui que ele não gosta de filosofia, né? Ele fala. Cadê? Ele fala assim como Tassiano. Ele Aqui, como fala assim, Tassiano, por procura exemplo, é mostrar a contrário à nulidade da filosofia grega. filosofia. É. Ele é contrário à filosofia que nem o Tassiano. Então, tipo, por que o nome dele é filósofo? Não faz É, sentido nenhum. não. É meio que Mas, assim, enfim. ele odeia Fala. cozinhar. Ele, o cozinheiro. Sabe? Ficou. É, ele e o Eric Jacan, sei lá, É, tipo, uma coisa assim. Pois é, muito estranho isso. ele odeia gravar vídeos. Ele, o youtuber, tá ligado? Pois é, muito estranho. Muito. Mas se bem que a postura dele até lembra um pouco os céticos, né, que são filósofos, mas assim, eles meio que são contra todas as doutrinas das escolas, basicamente. Contra tudo. Tipo, tipo, o que ele fala aqui lembra muito. Mas, sei lá, eu acho que se ele tivesse sofrido alguma influência, talvez o Rock tivesse mencionado, né? Então, sei lá. Bom, da parte da vida ainda, contrário à filosofia grega, e aí parece que é mais provável situá-lo pelo final do século II. Porém, Prevalece. identificá-lo com Hermias Soromeno ou com Hermias recordado por Filóstrio de Brécia e por Agostinho é tarefa praticamente abandonada hoje, né? Então parece que tem esses dois outros Hermes que tem o mesmo nome, mas parece que não tem nada a ver, né? Bom, quanto ao item 2, o Rock fala o óbvio, né? É uma obra de curtíssimo fôlego, né? Eu não sei se você reparou nos erros de digitação, porque aqui consta Hermias com H minúsculo. Hermias procura mostrar a nulidade da filosofia pagão. Então, dois erros Filosofia aí. pagão eu percebi, isso eu Filosofia percebi. pagão. E Eu Hermes não tinha com H percebido minúsculo. Hermes. Tá no 2, né? Tá no 2, linha 2. E aí, em tese, ele indicaria as contradições. Que droga. Uma bosta, né? Não, pior que Aí a eu gente ficou destaquei. zoando. A gente ficou zoando o Hermas, né? Que era o outro autor, mas talvez isso fosse culpa de. Talvez não É, fosse culpa dele, né? é, Vamos fazer esse meia-culpa aqui, vai. é. E aí eu destaquei 3 trechos aqui do item 2. Primeiro, que ele lança o ridículo sobre seus adversários, tanto sobre Platão como sobre Aristóteles. Eu diria até que com Pitágoras ele foi mais radical ainda. Foi muito, essa parte que eu achei muito engraçada. Eu ri É. demais com isso.
Só que a sua crítica é muito superficial, com o que concordo. Sua Sim. obra é interessante, eu não achei interessante, mas sem grande valor, eu acho sem grande valor também. E esta obra não é mencionada em nenhuma parte da literatura cristã antiga. Então, é assim, algo completamente dispensável. Vai, vamos colocar assim, é um peidinho, né? Uma flatulência que ficou. Flatulento. Eu achei interessante que ele. Um diferencial que eu achei dele é que, ao contrário de muitos que criticaram os filósofos, aqui ele não falou nenhuma besteira em relação ao que cada um dos filósofos falava. Pelo menos do que eu tenho percebido. Tipo, ele fala, ó, tal cara falou tal coisa, e realmente tal cara falou tal coisa. Só que Isso ele foi injusto. é porque, É um tipo, reducionismo, né? na real, assim, eu não digo nem que foi injusto. Tipo, eu acho que tá errado, mas assim, é porque a crítica que ele vai fazer aqui não é ao filósofo X, ao filósofo Y, ao filósofo Z. Né? É a É a crítica ideia, à né? filosofia. Né? A ideia É, de filosofia e o que ela está trazendo. de fato Tipo, não tem nenhum ad hominem. Tem um pouquinho. é, Tem um trecho que é estranho. sim, tem uma tem uma provocação ali, uma cutucada, só que tu vê que é diferente do que acontece no Tassiano, por exemplo, né? O Tassiano, ele fica citando parte da vida dos filósofos e aí fala umas É, coisas assim meio estranhas para criticar a filosofia. E aí tem algo exato. errado. Aqui me parece que ele é muito mais coerente, né? É. Fica clara a ideia dele, tipo, ó, a filosofia tá levando cada um a falar uma coisa diferente, então parece que ela já não é mais um bom meio pra gente buscar qualquer verdade, qualquer certeza que seja. E aí, nesse sentido, eu acho que Uhum. ele é bem coerente, né? Eu acho que é interessante nisso. Que ele realmente retoma vários filósofos, fala de um monte de gente, de uma maneira que é realmente a maneira, né? Ele não coloca nada de impróprio na boca dos outros. Mas é aquilo, né? Essas críticas céticas são sempre um pouco, tipo. É um extremo, tá ligado? É uma coisa meio. Ah, então, você vai Uhum. duvidar de tudo, então, né? Tipo, Sim. e aí me parece que isso não é muito uma postura de. É porque, por exemplo, ele poderia muito bem, tipo, poderia ter muito bem aderido à filosofia, estudado a filosofia e ver até onde ela leva, né? Porque o fato de ter várias pessoas trazendo ideias diferentes não quer dizer que todas estejam certas ou que todas sejam consequências necessárias do uso da razão para a filosofia, né? Tipo, não é como se isso fosse culpa da filosofia, o fato das pessoas discordarem. Né? Tipo, Uhum. um desses caras está certo, os outros estão errados, isso é demonstrável em alguma medida. Né? Tipo, talvez a gente não saiba como fazer isso, mas meio que a razão em si dá conta desse problema. Né? A filosofia tenta dar conta disso. Então, tipo, acho que não é. Acho que realmente colocar isso na conta da filosofia e falar, olha, especulações da razão sobre o universo, sobre a alma e tudo mais são inúteis. Eu acho que também não é assim, sabe? Uhum. Concordo. Também é muito Agora, fácil pegar um produto aí já mais bem acabado. Digamos que ele seja do século segundo. 500 anos depois é muito fácil, né? Depois que as ideias amadurecem, enfim. Bom, vamos lá pois é, então. Vamos ao texto. Escárnio dos filósofos pagãos. Posso começar, Aldrin? vai nessa. Ele invoca o texto bíblico, aliás, é um modus operandi bastante típico da teologia protestante, com todas as vênias, claro, porque ele invoca Paulo, né, a carta aos Coríntios, quando ele diz assim, né, caríssimos, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, ao falar assim, segundo Hermes aqui, Hermes, né, o Paulo, Paulo, não errou o alvo, pois parece-me que a sabedoria deste mundo começou com a apostasia dos anjos, e esta é a causa pela qual os filósofos expõem suas doutrinas sem estar em harmonia ou de acordo entre si. Então, não preciso me alongar muito aqui para lembrar que, vamos colocar aí dois grandes pensadores católicos desfizeram essa falácia, de acordo com a qual se você é católico ou cristão, você não pode estudar filosofia, etc. Como que você não vai poder se valer da razão, né? Não faz o menor sentido. Então, eu citaria aqui Razão, Santo Agostinho sim. para ficar na patrística e Santo Tomás de Aquino, claro, para falar da escolástica. Algo, então, que evidentemente a igreja soube reverter muito bem, inclusive tendo todo apreço e cuidado com as traduções dos filósofos gregos, na medida em que eles poderiam contribuir com a verdade, né? Então, não é porque é pagão que é inteiramente ruim. Sim, A gente pode tirar o que há de ruim, por exemplo, pois é. Aristóteles defendia, sem querer incorrer em anacronismos aqui, mas até uma lição do Sidney Silveira bastante interessante.
O Aristóteles chegou a defender uma espécie de eugenia, né? O que foi corrigido por Santo Tomás de Aquino. Então não se trata de nulificá-los, cancelá-los, mas sim de retê-los no que há de bom, né? E de fazer uma Perfeito. decantação, né? A filosofia passa muito por isso. E a igreja Pode se crer. prestou a esse papel, né? E, Uhum. enfim, às vezes eu vejo a teologia protestante, como eu falei, batendo nesse tipo de coisa, né? Ah, como assim? Você é cristão e tem que estudar filosofia. Bom, eu citaria aqui os inários protestantes, né? Que eles são bem fortes nisso, né? Você pega as igrejas dos Estados Unidos e você vê muitas canções, né? Eles cantam bem, eles têm uma desenvoltura com a música que é realmente impressionante. Uhum. E aí bastaria perguntarmos, né? Olha, tá, então como é que você toca essas canções? Com um tipo de linguagem, uma metalinguagem que não é necessariamente bíblica, né? É. Mas por que isso é ruim? A Por Bíblia que nem deve estudar falar de música... música. Exatamente. Ou, sei lá, estudar matemática, né? Então, estudar Uhum. matemática seria um absurdo aos olhos de Deus. Estudar química, biologia, não faz Sim. o menor sentido. Então, fica aí a É. contribuição. Alguma colocação, Aldrin? Uhum. É importante salientar que todas essas coisas aí, né, tipo a matemática e esse tipo de coisa, tudo isso estuda coisas que foram feitas em última instância por Deus, né? Então, se ele quisesse que a gente não olhasse para essas coisas e visse a harmonia e a proporção e a beleza e o peso e a medida, era só ele ter feito de outro jeito, né? Tipo, e isso vale para a questão da razão em si também, né? Que Deus deu a razão, não é pra gente deixar de usar, né? Isso faz parte da natureza humana. Então, Uhum. deixar de usar a razão parece contradizer até o próprio plano de Deus, se a gente olhar nessa perspectiva, né? Mais Uhum. religiosa. Então, realmente não tem motivo nenhum para isso, né? Agora, eu acho que dá pra meio que salvar um pouco essa postura deles dessa época por aquilo que eu já cansei de falar aqui, né? O fato de eles estarem muito próximos a Jesus Cristo e acharem que Jesus Cristo vai vir depois de amanhã, sabe? Eles não têm essa ideia de que Um tom realmente talvez demore emergencial, né? muito. É, É. pois é emergencial. Tipo, hoje em dia a gente sabe que demorou muito, então talvez demore mais, né? Se já demorou 2.000 anos, talvez demore mais 5, 4.000. Então, Ninguém tipo, a sabe, gente né? não tem mais. Ninguém sabe. Então a gente não tem mais essa urgência. Então, tipo, meio que dá pra entender. Apesar de a gente achar errado essas críticas à filosofia que ele faz, né? Que eles fazem, né? Que realmente são um pouco superficiais, dá pra gente entender por que eles achavam que não era importante, né? Porque, pô, se a gente Sim. vai morrer daqui a pouco, né? Jesus Cristo vai voltar e tal, tipo, pô, por que a gente vai perder tempo falando de Pitágoras aqui, como ele bem ele faz a É. brincadeira dele lá no final, falando de Heráclito, dos estoicos, tipo, por que a gente vai perder tempo com isso, que pelo que ele vai meio que demonstrar aqui, não tá levando pra lugar nenhum. E, bom, mais fácil só ficar com o que Jesus falou, né? Insta Aí é salientar claro que também. a longo Ah, pode falar. Não, que a longo prazo eu acho que a tendência é que isso acabe meio que invertendo, né? Porque você começa a ver as coisas funcionando, começa a ver que são úteis, que são boas e que dá pra conciliar as coisas, né? Tu falou a questão da música, é um ótimo exemplo, né? Por Uhum. qual culto religioso não tem música, assim? Tipo, indo pra É. além até do cristianismo. E é uma coisa que as pessoas percebem com o tempo, né? Tipo, pô, Jesus não voltou, mas a pessoa percebe, pô, a música ela traz uma sensação tal, pô, talvez a gente possa usar isso aqui pra é, para intensificar a nossa relação com Deus e talvez explorar um aspecto que a gente ainda não conhece, né? É, e aplicar as coisas que o próprio Deus ensinou, né? Talvez. Então, isso é uma coisa que com o tempo acho que até tende a inverter, né? Porque essas coisas vão sendo absorvidas e vão sendo, tipo, meio que a fé vai trabalhando em outras vias, né? Sim. Tipo, vai tendo esses desenvolvimentos musicais e tal que não teriam se a gente ainda tivesse aquela visão de curto prazo, vamos dizer assim, que o pessoal da antiguidade tinha, né? Os cristãos no caso, né? Mas fala aí. Não, ao lado de tudo isso que você bem colocou, eu também pensava aqui comigo. Também é um contexto muito duro para os cristãos, né? Que havia perseguições Demais. e ali você ainda, além de ter um apostolado muito recente, né? Muito vivo, muito pujante, você também tinha um exemplo de santidade que era dos mártires, né? Então, com muito Sim. mais razão ainda, essas pessoas tinham razões para falar, olha, isso aí, essa filosofia, não importa, né? O que importa são os exemplos de hoje, né? A gente está sendo Uhum. perseguido. Com o passar dos anos, isso foi arrefecendo, né? A cultura cristã ganhou mais força, e aí essa preocupação também desapareceu, né?
Então, Uhum. aí sedimentou um tecido social, e com essa tranquilidade você pode gestar uma intelectualidade, você pode pensar numa escola, né? Você Perfeito. precisa disso, de uma calmaria para pensar, né? Para É. filosofar. Enfim, Você precisa de um ócio, né? Como coloca Aristóteles. perfeito. Exatamente isso, né? Não tem tempo para os caras ficarem filosofando escondidos Com, em porão, tentando é, celebrar missa escondido. É complicado. né? E essa coisa do exemplo, tá, a partir dessa coisa do exemplo ali que você bem mencionou agora, né? Do exemplo ser muito importante para o cristão, dá pra gente até entender um pouco das críticas que foram feitas aos filósofos, né? Porque, de fato, vários filósofos tinham uma vida um tanto imoral. Não vale para Sim. todos, mas realmente tinha. E acho que foi o próprio Tassiano que explicitou bem isso, né? Deixou bem claro como os filósofos eram imorais, só faziam besteira e tal. Na última live eu citei aqui o Diógenes, né, que se masturbava em público. Então, para o cristão que está sempre muito voltado para a questão do exemplo, ele que olha para o filósofo, ele não se sente muito atraído, né? É, Tipo, e isso dá luz para esse tipo de crítica também. Eu tinha pensado em alguma outra coisa, mas sei lá, depois eu lembro. Acho que eu esqueci. joia. É, quer avançar? Pode ser. É que é um grande item, né? É, é. Tipo, não tem muita coisa. A gente pode ir por parágrafo, né? Não sei. Pelos números. A gente está no 1, né? Isso, pelos números. Ainda no um ele segue. Aí ele começa a falar dos filósofos, né? Primeiro ele começa a falar da questão da alma. A ideia dele é mostrar como ninguém concorda com ninguém, e como a gente já falou, e aí por isso a filosofia, né, esse caminho da razão, não é algo em que vale a pena a gente perder tempo. Aí ele fala aqui, ó, tem alguns que dizem que a alma é fogo, outros que é ar, aí ele cita aqui os estoicos, outros é inteligência, outros movimento, aí o Heráclito, né, o movimento, outros exalação, outro força que emana dos astros, outros um número, né, que se move, no caso do Pitágoras. Uhum. Esse se move aqui eu não sei, mas certamente a associação de número a gente sabe que realmente está certa. É. A água fecundante de Hipou, nem conheci esse cara. Outros algum elemento composto de elementos, outros harmonia, esse tal de dinarco, outros sangue, crítias, outros espírito, outros mônada. E aí o Pitágoras também, né, que concebeu um princípio de limite supremo. Saúde aí. Falhou aqui. Valeu. Aí já entrando no 2, que é quando ele vai acabar essa parte da alma, aí ele fala, aí ele abre um parêntese ali e fala sobre o prazer, que o prazer tem um pouco mais de unanimidade, né? O prazer, por exemplo, alguns dizem que ele é o bem supremo, outros um mal, ou alguma coisa entre o bem e o mal, né? Então a treta sobre o prazer não é nada tão não é tão diverso assim, não é tão confuso, dá pra gente se orientar um pouco mais. Só que só que aí quanto à alma, a gente tem os que dizem que é imortal, outros dizem que é mortal. Imortal, no caso, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mortal, sei lá, eu pensei no Epicuro aqui, mas certamente há mais. Outros que permanecem por um pouco de tempo. Os históricos eles tinham essa concepção, tipo, a alma ela permanece durante um tempo, e aí depois ela morre no dia da conflagração final lá do fim do mundo, vamos dizer assim. Os históricos falavam isso, a alma ela permanece, só que não permanece tanto assim. Outros que se transferem para um animal, né? Aí o Platão, o Pitágoras, né, tinham essa ideia de que você pode encarnar no animal, pior ou melhor, de acordo com a vida que você teve antes. Outros que se dissolve nos átomos, então o Epicuro, provavelmente o Diógenes não, o Demócrito e o Leucipo também. Outros que reencarna 3 vezes, outros dizem que é em períodos de 3.000 anos. E aí, bom, é um monte de coisa, né? Um monte de coisa diferente. E o que dizer disso tudo? Ao meu parecer, charlatanice ou insensatez, ou loucura, ou dissensão, ou tudo ao mesmo tudo. tempo. Ou tudo ao mesmo tempo. Essa é a passagem que eu dei risada. Eu dei risada dessa e tem uma mais pra frente também que eu faço questão de ler toda, mas depois a gente chega lá. Aí ele ainda fala aqui, contudo, se me arrancam a alma e a arrastam de uma para outra natureza, de uma para outra substância, de uma matéria para outra, confesso que fico incomodado com esse flutuar das coisas, né? Então, é muita perturbação, né? Tipo, um cara fica falando uma coisa de um lado, outro de um outro, e você fica sendo puxado ali, né? Parece que realmente parece que não tá dando em nada esse negócio de filosofia, né? Tá só causando confusão na minha Torre de cabeça. Babel.
Exatamente. Essa é uma ótima analogia, é tipo uma torre de Babel. E aí eles ainda ficam querendo te convencer que eles estão certos, né? Então, tipo, tu fica tendo o seu saco cheio por essas pessoas. Bom, aí, 3. Bom, aí eu só destaquei o seguinte: assim como os filósofos não foram capazes de encontrar de modo unânime a natureza da alma do homem, menos ainda iriam afirmar a verdade sobre os deuses ou o mundo. Então, de novo, aí a crítica ao É, paganismo. Isso é no mínimo um atrevimento, para não dizer uma idiotice. Foi o que eu destaquei aqui. muito engraçado. Eu gosto muito desse cara falando. Não, Aldrin não está de coque, Victor. Aldrin está de rabo. Coque. Aldrin está de rabo. É. É, Bom, aí ele começa a falar dos princípios da natureza, né? Então ele falou da É. alma, do prazer ali, já falou que tem muita confusão nisso. Então se o homem já não consegue entender ele próprio, como é que ele vai entender o mundo que está fora dele? Aí, aí ele começa a falar dos princípios. Aí começa. Anaxágoras fala que é o nous ou inteligência. E aí ele fala aqui que quando ele ouve isso, ele fala, pô, isso aí até faz sentido, né? Gosto de ouvir Anaxágoras dizer isso e o admiro e E admiro ao admiro. seu ensinamento. Mas contra ele se levantam Melício e Parmênides, né, lá da escola de Eleia. Aí Uhum. ele fala, Parmênides anuncia poeticamente que a essência é a coisa única, eterna, imóvel e em tudo semelhante. E aí ele, sem saber como, me transfiro para esse dogma. Então ele vê duas ideias ali que lhe apetecem e ele estava em uma e ouve outra coisa que faz sentido, vai para outra. Aí depois aparece Anaxímenes, fala que o universo é ar. Este condensando-se, solidificando-se, transforma-se em água e terra e rarefazendo-se, espalhando-se em éter e fogo e voltando-se de novo à sua natureza em ar. Então Anaxímenes traz essa visão de que é o ar que vai ficando condensado ou mais expandido e vai se transformando nos elementos que geram as coisas. E aí isso parece fazer muito sentido para ele também. E aí aqui já entra no 4. Mas ele vai basicamente seguir falando dos filósofos que eu marquei todos. E aí, tipo, sei lá, eu posso ir falando, a gente pode, sei lá, Claro, ele vai falar do Empédocles agora. isso. Mas tu marcou algo aí no 4? De... Não, daqui em diante eu tentei me ater mais às coisas genéricas. E eu prestei mais atenção em Pitágoras também. Então fica à vontade aí. Beleza. Tá, então você avisa qualquer coisa. Eu vou falando do número Tá? quando eu for Tá. passando, aí você avisa Isso. qualquer coisa. Senhor, tá. Eu até pensei, o Adri vai gostar dessa parte. Ele vai falar que ele tá afiado com a filosofia antiga. Pois Então eu é, vou só observar. tranquilo. Bom, mas aí está frente a frente Empédocles, resmungando e gritando em voz alta a partir de Etna. Eu fico com vontade de ler cada frase desse negócio, porque realmente eu achei muito bem escrito. E que ele vai conduzindo, né? Vai falando, esse, aí aparece aquele, tal, tal, tal. Mas enfim, aparece o Empédocles, que fala que o princípio é o ódio e a amizade, unindo e separando todas aquelas coisas que estão na realidade. Todos os 4 elementos, né? Ele que traz essa noção. E aí vem Protágoras, que fala que o limite e o critério das coisas é o homem. Né? Então aquela ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. E basicamente isso. Né? Isso tem a ver com o conhecimento estar nos sentidos e tudo mais. Aí, lisonjeado com esse raciocínio, fico gostando de Protágoras, pois ele atribui tudo o mais ao homem. Tales, porém, me desvia para outro lado com a verdade, definindo a água como o princípio do universo. E por que não acreditar em Tales, né, que é o mais velho dos jônicos, né, o primeiro filósofo? Vamos acreditar nele logo. Todavia, o seu concidadão Anaximandro, né, que é o discípulo dele, a princípio, o movimento eterno é um princípio mais antigo que o úmido, e que por ele algumas coisas nascem e outras perecem. Né, aquele tal do Aperon, né, o indefinido e tudo mais. Então, ainda assim, ele vai lá, o cara critica o Tales, e aí ele vai lá e adere a essa crítica, porque parece fazer sentido. Ele fala de Arquelau, que eu acho que foi até mestre do Sócrates, que aí fala que os princípios são o calor e o frio. E na verdade eu acho que tem um elemento de ar aí também, mas enfim. Todavia, Platão, o grandiloquente Platão, não está de acordo com ele, pois afirma que os princípios do universo são Deus, a matéria e o modelo. Aí é o demiurgo platônico, o modelo que são as formas e a matéria. Aí o demiurgo ele pega o modelo e molda a matéria. Seriam as 3 coisas incriadas, né? As 3 coisas que antecedem todas as outras. Mas seu discípulo Aristóteles, invejoso do seu mestre pela construção do carro,
é porque ele fala ali da metáfora do... Ele fala que inventou o carro. Inventou o carro de Zeus. Mas enfim, aí o Aristóteles invejoso, né, digamos assim, ele define outros princípios, a ação e a passividade. Aí isso eu acho que já tem a ver com mais com a física aristotélica, né? Deve ter alguma coisa lá. Eu nunca li a física, então Aliás, talvez isso vejam o faça vídeo mais do sentido Aldrin no contexto da física. sobre a física de Aristóteles. Muito bom. Aquele vídeo ficou legal mesmo. Ficou Eu maneiro. realmente gostei. E aí ele fala então da ação e da passividade. O princípio ativo, que é o éter, é impassível. O passivo tem 4 qualidades: secura, umidade, calor e frio. Com efeito, tudo nasce e morre pela transformação desses princípios. E aí ele fala, já estou cansado de ir para cima e para baixo com opiniões diferentes. Vou então logo ficar com o que Aristóteles pensa e que ninguém venha me incomodar com seus outros discursos. Ele parece um estudante de filosofia, né, coitado? Parece que ele começou... Tipo, dá muito a entender isso, né? Que ele começou a estudar, só que ele viu a galera conflitando e tipo, cada um puxava para um lado, ele via argumentos bons e ele não sabia com quem ficar, tá ligado? Eu acho que Isso todo é mundo filosofia. passa por um... eu acho que todo mundo passa por isso. Tipo, até certo ponto isso é filosofia, né? Mas não dá pra fazer que nem ele faz aqui e falar, não. Chutar o Não balde. serve pra nada isso. Vocês não têm consenso. Não dá pra aceitar a sua condição de ignorante num sentido de que você nunca vai conseguir conhecer nada. Assim, Né? Tipo, você tem de aceitar a sua condição de ignorante no sentido de que você tem de entender que Você você nunca tem vai conhecer chance. tudo, né? É. Tu pode se aproximar de uma verdade, né? Que é o Uhum. sentido do filósofo que o Platão coloca lá no banquete, né? Que é o intermediário entre o ignorante e o sábio, né? Porque ele sabe que não vai ser sábio, mas ele vai sempre tendendo, né, à sabedoria, vai sempre se aproximando. E aqui o que ele faz é muito pelo contrário, né? Como você falou, ele chuta o balde e fala, nunca vou conseguir essa bosta mesmo, então parei de procurar, vamos ficar com a revelação que é melhor, né? Não, e realmente, eu acho que são processos pelo qual todo mundo passa, assim, tipo, Com certeza. eu acho que quando esses assuntos de política, principalmente, começam a aparecer, é muita opinião diferente, sabe? Pelo menos assim, depende do seu meio, né? Tem meios que só tem um tipo de opinião, né? Sei lá. Fica no ar aqui. Mas, tipo, se você é uma pessoa que está na internet, que você vê muitas pessoas falando muitas coisas diferentes... É uma acho que, pirotecnia de citações, posições, né, frases. E aí tu fica tipo, caraca, com quem que eu concordo, né? Tipo, tem vários temas que eu ouço falar e... Desse tipo, né? Eu ouço falar e aí eu ouço o argumento de um lado e aí eu falo, pô, faz sentido. Aí eu ouço do outro, eu vejo que faz sentido também. Eu acho que todo mundo tem esse tipo de assunto, né? Que concorda com qualquer opinião que aparecer, que qualquer uma parece fazer sentido e... sei lá. Caraca, hoje a garganta tá seca, não sei porquê. Bom, mas o que vamos fazer? Acontece que alguns velhos mais antigos do que esses mexem comigo como se eu fosse um boneco. Aí ele fala aqui de Ferecides, que fala que os princípios são Zeus, Ctônia e Cronos. Zeus é o éter, Ctônia é a terra e Cronos o tempo. Aí ele fala aqui ainda de Leucipo, né, entrando aí no tema do atomismo. Fala aqui o ilimitado, o sempre móvel e o mínimo. E aí Demócrito ainda nessa linha do atomismo, ele fala do ser e do não ser, que o ser é o cheio e o não ser é o vazio. Né? O ser é o átomo, o não ser é o vácuo, né? Que não é exatamente o que a gente concebe hoje, mas enfim, é o germe disso, né? A semente disso na história. Aí beleza, talvez eu aderisse ao nobre Demócrito e gostasse de estar com ele sorrindo, se eu não fosse dissuadido por Heráclito, que está sempre chorando, não entendi porque ele falou isso, e que me diz, o princípio do universo é o fogo, e seus estados são dois, a rarefação e a densidade. Uma é ativa, outra é passiva, uma une e outra separa. Né? No mesmo espírito do... Cadê? Quem é que fala do ar? Do Anaxímenes. Achei que começava 20 horas hoje também. Pois é. A gente deu um golpe de estado hoje. A gente deu uma invertida na parada. Né? O Marcelo deu a ideia e eu falei, beleza, a gente não prometeu nenhuma data, então vai... nenhuma hora, então vai ser aqui. Descansar mais cedo hoje. Descansar cansa, mais né, cedo cara? é bom. Cansa. E tem que estar bem descansado, porque sexta-feira tem, hein? 4, dá o quê? Sexta-feira quase tem. 5 horas de lives. Nossa, verdade, bastante dias. tempo. Se fizer as contas, cansa, cara. É muito conteúdo de patrística, né, cara? O nosso canal tá ficando lindo, né, mano? Quando eu olho ali que Eu tem gosto de vários ver a vídeos de playlist. patrística gigante. Sim, eu fico só olhando, caraca, isso aqui teve um tempão e tal, né?
Em nenhuma live, embora a gente tenha se cansado em algumas delas, mas em nenhuma a gente deixou de explorar algum ponto que a gente achasse interessante. A gente gastou, assim, É verdade. A gente chupou tudo que tinha aqui, todo cuspiu caroço. pra vocês, Todo caro, é verdade. Tudo. Tô muito feliz. É muito gratificante fazer isso aqui, cara. Eu legal. fico muito contente. Quem que Só de teve a olhar a ideia? playlist já dá muita satisfação. Quem que foi o colérico que botou pinto na mesa e falou, vamos fazer? Eu não lembro de você ter colocado o pinto em lugar nenhum, mas você tá de parabéns. É isso aí. Você tá certíssimo. Foi muito bom você ter feito isso mesmo. Tá, aí ele fala do Heráclito, então, ele fala que é o fogo, mas também Epicuro exorta-me para que eu não despreze sua formosa doutrina sobre os átomos e o vazio. Né? Epicuro ele resgata isso também, pois é no entrelaçar-se destes que com seus vários modos e figuras tudo nasce e perece. E depois mais tarde ele até retoma Epicuro de um jeito que eu achei muito engraçado. Mas aí fala Cleantes, né, que fala que a Deus e a matéria no princípio de tudo. Aí ele ainda fala de um pessoal proveniente da Líbia, né, fala de Carnéades e Clitômaco. Carnéades, é interessante que Carnéades era um cara que tinha uma inspiração cética, que era da Academia Platônica. Então, é interessante que ele até... É interessante isso, né? Porque ele critica esses caras que têm essa concepção cética, mesmo ele mesmo parecendo ser um pouco cético. Né? Pelo menos em relação às verdades que a filosofia pretende alcançar. Né? Ele até fala aqui que o Carnéades e esse Clitômaco, eles falam que tudo é incompreensível e que junto com a verdade sempre se apresenta uma enganadora fantasia. Né? É basicamente isso que ele falava mesmo. Né? Realmente não dá para você alcançar a verdade completamente. Aí eu acho que é o Carneades que fala que existe um provável e um improvável e fica nesse terreno mesmo. Agora eu não lembro, mas eu acho que é ele que fala disso. Bom, aí como vou tirar da minha cabeça tantas doutrinas? Aí ele fala o seguinte: então o que farei depois de estar passando miséria por tanto tempo? Como vou tirar de minha cabeça tantas doutrinas? Com efeito, se não há nada de compreensível, há Deus verdade entre os homens. E a tão decantada filosofia não faz outra coisa senão lutar com sombras, ao invés de possuir a ciência dos seres. E aí ele começa a falar do Pitágoras. Porque aí parece que ele mencionou todos os autores. Ele mencionou todos os autores, mostrou que há confusão, só que quando chega no Pitágoras, ele mostra, tipo, o quão, digamos Toda assim, raiva. absurdo chegou a doutrina, porque, tipo, ele começa a fazer umas descrições super específicas de umas paradas que não tem como saber. Que talvez ele tivesse os motivos dele, né? A gente sabe que essas críticas da patrística às vezes são um pouco injustas, como tu bem falou no começo, mas, enfim, ele salienta aqui o quão estranha é a doutrina do Pitágoras. Que aí ele fala aqui que... o quão insensato. Aí ele fala que no princípio tem as mônadas, as figuras das mônadas e os números, dos quais nascem os elementos. E aí ele vai dar uma caracterização muito Fogo vem minuciosa. de 24 triângulos. Isso. Lê essa parte aí, lê essa parada. O número, a figura e a medida de cada um, eles o declaram mais ou menos assim. O fogo resulta de 24 triângulos. Aqui eu imagino você jogando aquele joguinho cheio de polígono lá, O Catan? Minecraft. O Catan? Ah, tá. Não, Minecraft, o foguinho assim, vários pixels, tá ligado? Pode crer. Tipo, a vida é um MS-DOS, né? Fechados por 4 equiláteros. Cada um dos triângulos equiláteros é composto de 6 triângulos retângulos. E por isso o comparam justamente com uma pirâmide. Olha, só um pause aqui. Você imagina esse Hermes estudando química orgânica hoje, como a gente estuda, Sim, né? Tipo verdade. assim, match, et, prop, boot. Tipo assim, Aham. os átomos fazendo ângulo certinho. Aquelas cadeias. Né? No fundo, Pitágoras foi genial, cara, se olhar bem. Sim. O Só ar- que a parada é essa, né? Tipo, de onde é que ele tirou essa descrição, né? Tipo, 24 não, triângulos realmente. equiláteros, Não, uma coisa que retângulos. o Giovanni... Tá me ouvindo? O Giovanni Antisseri? Peraí, repete, deu uma Ele só- travada. Alô. Ou não, tô ouvindo já. Não, eu me lembro que na história da filosofia, né, do Reale e do Antisseri, eles falam, o número 10 para Pitágoras seria o número perfeito. Mas por quê? Tipo, porque tem 3, 3, 3 e 1 no meio, assim, quer dizer, é estranho, né? Não, É uma- eu expliquei mais ou menos no meu vídeo.
tem uma razão de ser, mas assim, não deixa de ser também uma coisa um pouco aleatória, né? Mas vamos lá. O ar, Soa muito estranho, né? o ar como se fosse um dado da natureza, né? Coletado É por como aí. se fosse uma coisa meio óbvia, né? Tipo, pá, você Não, olha e é você o dessa. percebe, caramba. O ar resulta de 48 triângulos, fechados por 8 equiláteros. É composto ao octaedro, que se fecha Comparado. por... desculpa, é comparado É. ao octaedro, que se fecha por 8 triângulos equiláteros, de modo que o total dá 48. A água resulta de 120 triângulos, fechados por 20 triângulos iguais e equiláteros, assemelhando-se ao icosaedro, que consta de 120 triângulos iguais e equiláteros. O éter é composto de 12 pentágonos equiláteros e assemelha-se ao dodecaedro. Cara, aqui ele chegou muito perto da química orgânica, hein? A Terra é composta de 48 triângulos e está limitada por 6 quadrados equiláteros. É semelhante a um cubo, pois o cubo é limitado por 6 quadrados. Ou seja, ele não é terraplanista, dos quais cada um se decompõe em 8 triângulos, de maneira que o total dá 48. Certamente Pitágoras mede o mundo. É, tipo, ele faz aí a associação, agora que eu percebi isso, eu não tinha me ligado antes, mas o Platão ele faz essa associação entre os elementos e os sólidos geométricos, que são os sólidos regulares, né? Que aí você tem o cubo, né, que são 6 faces quadradas iguais, aí você tem o dodecaedro, que agora eu não lembro exatamente qual que é a figura da face, né, mas são todas iguais, e ele tem 12, né, iguais também. E aí o fogo é o tetraedro, eu acho, né? E aí o ar, se não me engano, é o icosaedro, que é o de 20. E aí tem umas relações simbólicas nisso. Né? O cubo ele dá uma ideia de estabilidade, se não me engano, né? Que ele é quadradão, ele nunca fica intermediário, né? Ele sempre fica do mesmo jeito. Né? Ele sempre vai parar com a face para baixo e tudo igualzinho. Tem uns simbolismos Acomodado. aí. Mas sim, sempre acomodado do mesmo jeito. Né? Alguns outros são meio irregulares, né? Fica meio torto, né? Tipo, a base ia ficar reta, mas tem formatos diferentes que ficariam dos lados e em cima. Mas Aqueles o dados cubo, de RPG. ele é sólido. Pois é. E 48 lados. Isso é explicado no quadrivium. Eu posso pegar aqui pra mostrar. Ah, é? Tipo, é uma explicação bem simples até. Eu vou pegar aqui. Mas enfim, eu evoquei esse ponto agora porque parece que tem uma parte aí que realmente faz sentido. Só que realmente salta aos olhos como Pitágoras é específico na quantidade de triângulos que tem. E tipo, isso realmente é muito estranho. Ó, esse aqui é o quadrivium, todo mundo fala que é uma bosta. Eu entendo algumas críticas, mas assim, tem umas informações interessantes quando a gente vai falar desses... Ô, louco, todo mundo Esses fala mal sólidos. do quadrivium? Sim, falam que o trivium é excelente, mas o quadrivium Sério? Os dois são da Joseph Miriam? Não. Acho que é por isso, em parte. Tá. O quadrado é o símbolo da Terra. Peraí, que tem de encontrar os sólidos. Cadê os sólidos platônicos? Sólidos platônicos, página 131. Vê se alguém mandou coisa aí no chat, a gente nem olhou assim. Agora que eu percebi. Cara, eu não tava lendo o chat. Vamos ver. Também não. Não, a gente respondeu o Nando. Souza falou que voltou à luz. Nosso amigo muçulmano Guilherme mandou um salve. E o Souza perguntou, sério? Não sei para o quê. O Ruiz mandou um joia. Pô, eu tô tentando... aqui ó. Ele começa falando do tetraedro. É porque essa parte eu não cheguei a marcar nada, então tipo, eu tenho que catar, mas... o Platão ele associa o tetraedro, né, que são 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Né, então são 4 faces iguais triangulares, o que a gente chama de pirâmide. Ele associa ao fogo. Cadê? Platão associava essa forma com o elemento fogo, pela agudeza penetrante de suas arestas e vértices. E porque o tetraedro é o mais simples e mais fundamental dos sólidos regulares. Aqui, ó. Vou mostrar uma imagem. Tá vendo? Ele tem essa agudeza, tá vendo? Se você solta ele no chão, ele vai ficar com uma dessas bases para baixo e tem essas pontas, né, que de certa forma lembra o fogo, né, e o fato dele penetrar nas coisas. E ele fala que tem uma questão etimológica que também que é interessante, que perdi de novo. O filósofo grego também conhecia o tetraedro como puramis, de onde vem a palavra pirâmide. Curiosamente, a palavra grega para fogo é
não sei. Que aí parece esse puramis, sei lá, não sei falar grego. Esse é o tetraedro, então parece que ele denota essa agudeza, né? Pior que eu só pensei nisso agora, eu poderia ter marcado isso antes para ficar mais rápido. Mas enfim, hoje o episódio é curto, então acho que a gente tenta elastecer. a gente pode se dar o luxo. Bom, aí o octaedro. Platão considerava o octaedro um intermediário entre o tetraedro, o fogo, e o icosaedro, ou a água, né, que é o de 20 faces, atribuindo esse sólido, portanto, ao elemento ar. O octaedro tem 6 eixos duplos que passam através de arestas opostas, papapá. Estou procurando aqui a associação que ele faz ao ar. Parece que ele só fala isso mesmo. Parece que ele só fala que seria um intermediário entre o icosaedro e o tetraedro, o intermediário entre o fogo e a água, que seria exatamente o ar. E aí o octaedro é isso aqui. Dá pra ver que ele ainda lembra um pouco, né, o tetraedro não, o tetraedro. Bom, aí vamos ver aqui o icosaedro, né, que é o de 20 faces. 20 triângulos equiláteros. Isso. Tem 15 eixos duplos, papapá. Uma vez que o tetraedro, o octaedro e o icosaedro são feitos de triângulos idênticos, o icosaedro é maior. Então todos esses que a gente vê até agora são feitos por triângulos equiláteros. Esse aqui é o maior deles, né? Tem 20 faces. Isso levou Platão a associar o icosaedro com a água, o mais denso e menos penetrante dos 3 elementos fluidos. O fogo, o ar e a água, né? A Terra ela é estável, né? Enquanto o fogo, a água e o ar eles são fluidos, como ele coloca aqui. E aí esses 3 elementos fluidos têm as faces triangulares. Talvez isso tenha uma explicação simbólica, mas esse aqui é o maior, e aí dando a entender aí que é o mais denso, né? Entre esses 3, de fato, a água é mais densa do que o ar, mais densa do que o fogo. E aí, por fim, o cubo. Por fim, não. Por fim, já? Eu falei de 4? Porque ele ainda fala de um outro aqui. Enfim, bom. Sobre o cubo, ele fala o seguinte. Platão associou ao elemento terra devido à estabilidade de suas bases quadradas. É aquilo que eu falei. Alinhado com a nossa experiência do espaço, o cubo volta-se para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, o que corresponde às 6 direções, norte, sul, leste, oeste, zenite e nadir. Aí tem uma nota de rodapé que não está aqui embaixo, deve estar no final do livro, que eu não vou saber conferir agora. Mas para cima e para baixo, né, a gente poderia colocar, né, norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Essa é a associação que ele faz. E aí é interessante que ele ainda fala do dodecaedro, que é o de 12. Talvez esteja relacionado ao éter, né, que seria esse quinto elemento, que aí está lá nas esferas celestes, né, que ocupa o espaço do céu. Mas... Restava uma quinta estrutura. Tendo detalhado os outros 4 sólidos e tendo-lhes atribuído os 4 elementos, o Timeu de Platão diz enigmaticamente: restava uma quinta estrutura que Deus usou para bordar as constelações em todo o céu. E, bom, acho que ele não explica exatamente porquê, mas é com esse elemento que ele associa o éter. E assim a gente tem os 5 sólidos platônicos aí relacionados aos elementos, né, que são exatamente esses poliedros que têm as faces todas iguais, do mesmo tamanho, e tudo mais, né? E assim você consegue fazer um sólido regular, né, que chama. Tá. Algum comentário aí a respeito de geometria? Nem ouso. Tá bom. Aí Só pra então ele constar, começa. a gente achou que ia ser curto, vai dar 1 hora daqui a pouco, tá? Putz. O Ruiz ali me gastando, vamos ver. Aldrin, a explicação é bem simples. Aldrin, lê o livro inteiro, obrigado pelo quadrinho EAD. Mas sério, Vão derrubar a nossa live por direitos autorais. sério, muito bom o conteúdo de vocês fazem, obrigado. Exato, Timeu, ainda a quintessência. A quintessência é exatamente o éter, né, que aí está associada ao dodecaedro, né, que é o polígono regular de 12 faces.
E no Noite 1000 que ele explora essas coisas, né? A estrutura do mundo, a questão do demiurgo que cria e tudo mais. É um diálogo bem legal. Bom, então aí o cara começa a gastar o Pitágoras, né? O Hermes começa a gastar o Pitágoras, porque como a gente acabou de ver aqui, né? Como o próprio Rush mencionou, eu tive de pegar outro livro, ler a descrição, porque é uma parada super complexa e a gente poderia, se colocando no lugar do autor do livro, dizer que é muito exagerada, né? Tipo, tem umas destrinchações da teoria super profundas, né? E, bom, isso parece inútil às vezes. E aí o Hermas escreve o seguinte, Hermias escreve o seguinte: certamente que Pitágoras mede o mundo. Então eu também, divinamente possuído, desprezo pátria, mulher e filhos, e não me importo nada com eles, mas subo até o próprio éter e, tomando o cúbito de Pitágoras, começo a medir o fogo. Como se, nossa, Pitágoras é um cara incrível, né? Nossa, olha o que ele conseguiu fazer. E ele, de fato, não basta Zeus para medi-lo. Se este grande vivente, este grande corpo, esta grande alma, que sou eu, né, que é o Pitágoras, não subo em pessoa para medir o éter, lá se vai o império de Zeus. Então, pô, se eu não consigo medir isso tudo aqui, pô, não importa que está tudo criado, importa que eu consigo medir. Se este grande vivente, este grande corpo... não, tá, foi o que eu li agora. E, uma vez medido, tendo Zeus sabido por mim quantos ângulos tem o fogo, então, tipo, Deus precisa que eu fale isso para ele, né? Tão sábio que eu sou. Tendo Zeus sabido por mim quantos ângulos tem o fogo, descerei novamente do céu, comerei azeitonas, figos e legumes. Depois, pelo caminho mais curto, irei até a água e medirei em cúbitos, dedos e semidedos, a substância úmida e determinarei sua profundidade para informar a Poseidon qual é a extensão de seu império marítimo. Porque ele não consegue fazer isso sozinho e o filósofo que é brabo que sabe fazer. Percorrerei a terra inteira em apenas um dia, calando seu número, sua medida e suas figuras. Com efeito, sendo quem sou e com a idade que tenho, estou seguro de que não omitirei nenhum palmo de todo o universo. Então eu vou realmente lá e vou medir tudo, porque o Pitágoras falou que é possível fazer isso. Então eu estou indo lá e conseguindo desvendar as realidades mais fundamentais da constituição do universo, por causa, né, porque o Pitágoras está falando aí que dá para fazer. E eu sei o número de estrelas, dos peixes e dos animais, e pondo o mundo numa balança não me custará nada saber o seu peso. Então até o peso do mundo dá para saber. Assim, até agora, a minha alma se preocupa com essas coisas para conseguir o domínio de tudo. E aí beleza. Então ele falando que, olha, é super possível aqui medir o mundo inteiro, segundo Pitágoras, né? Tá dizendo aí que o filósofo é onipotente e tal. Todavia, inclinando-se para mim, Epicuro, ele me diz o seguinte: amigo, tu mediste um mundo, mas existem muitos e até infinitos mundos. Que o Epicuro ele fala isso, né? Que há infinitos mundos que nascem e morrem, que tipo, é literalmente infinito. Tanto no tempo como no espaço, há vários mundos simultaneamente e eles próprios ficam se renovando. Então, tipo, se o filósofo está dizendo aí que eu posso conhecer o mundo, mas aí o outro filósofo, ainda assim tem contradição entre os filósofos, porque aí o outro filósofo vai falar que existem infinitos mundos, então não vai dar para eu conhecer mesmo seguindo essa zoeira, tá ligado? Isso que eu achei genial, porque ele meio que, dentro da zoeira, ele retoma a crítica, mostrando que há ainda uma contradição aí, né? Assim, novamente me vejo forçado a medir outros céus e outros éteres, e estes em grande número. Que seja... Sem perda de tempo, depois de arrumar provisões para alguns dias, empreenderei viagem aos mundos de Epicuro. Com facilidade voo sobre os limites do mundo, Tétis e o oceano, entrando em um mundo novo, como se fosse outra cidade em poucos dias, e meço todo. Daí, vou mais além a um terceiro mundo, depois a um quarto, quinto, 10º, 100º, 1000º, e onde mais? De fato, lança-se sobre mim uma sombra de ignorância. Aí ele parece que volta a falar sério. De fato, lança-se sobre mim uma sombra de ignorância, um escuro engano, uma fantasia sem fim e uma incompreensível insensatez. Né? Então, com base nessa confusão toda, ele vira e fala, pô, então, é claro que depois de ver tudo isso, pra mim surge uma sombra de dúvida, né, de ignorância. Tipo, eu não tenho como saber qual que é a parada certa, né, tipo, não tem como. E aí ele conclui o texto falando... pro destinatário. Expus amplamente tudo isso para demonstrar a contradição que existe na doutrina dos filósofos e como a investigação das coisas os leva até o infinito e indeterminado.
Então só leva às discussões infinitas, nunca vai achar uma resposta, então não tem por que continuar seguindo com essa discussão. O objeto deles é incomprovável e inútil, pois não é confirmado por nenhum fato, nem por nenhum raciocínio claro. E aí, assim, eu termino aqui o segundo volume da Patrística. Valeu. Bem lembrado aí a referência ao Bueira. É. Nossa, eu achei esse final muito engraçado, cara. Tipo, aqui não deve ter soado tão engraçado. Eu devo ter sido um otário rindo sozinho aqui. Vocês devem ter ficado me olhando, tipo, pô, o que esse cara tá falando? Você tá chorando achando de rir, graça dessa basicamente. merda. Não tô chorando não, meu olho tá coçando, é só isso. Mas, Não, tá eu achei suando muito pelos olhos de emoção. É verdade. Não, eu realmente achei muito engraçado. Esse cara é muito bom. Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Tá. Marlon falou, a gente usa essas formas jogando RPG, nem sabia o nome pitagórico dos dados de RPG. Os dados do RPG são todos sólidos platônicos, né? Você tem o dado normal, você tem o icosaedro, dodecaedro e tem tem o D10 também, né? Acho que sim. Eu acho o octaedro, tetraedro tem também, acho que tem, né? Verdade, realmente no RPG a gente usa. Guilherme falou que Demiurgo é uma tese meio desbancada no corpus hermético com a obra. Essa é muito boa e saiu pela Polar. Eu não sabia que tinha o corpus hermético compilado todo em português junto. Interessante. Tese desbancada no corpus hermético. Interessante. Realmente é uma concepção diferente que eles têm. Tipo, o que eu sei do corpus hermético é o que está na história da filosofia do Reale, que é mega, assim, explicação mega, assim, superficial, né? Tipo, não dá pra se reter muito a isso, mas realmente parece ser bem diferente. Já leram O Ramo de Ouro, Regras de Ouro de Pitágoras? Não li, mas vou lembrar desse nome. O Ramo de Ouro... Tu chegou a ler, Marcelo? Acho que não, né? Não. Regras de Ouro de Pitágoras. Aí o Ruiz. Agora não sei se foi Pitágoras ou Arquimedes que mediu as pirâmides do Egito. O animal media sua sombra e a comparou gradativamente com as sombras das pirâmides. Tem mó cara de... Calma aí, se bem que Egito... Mas Arquimedes trabalha em Alexandria, então pode ser que seja. Não sei, porque eu acho que Pitágoras chegou a visitar o Egito, então pode ser qualquer um dos dois. Boa pergunta. Esse método de medir por sombra era bem comum na época, né? Tanto que o Eratóstenes ele fez aquele cálculo da circunferência da Terra, fazendo exatamente isso, né? Ele viu a sombra dele no ângulo, com varetinho, em Alexandria e 1 km de distância. Aí ele pegou aquilo ali, viu a diferença de grau, no mesmo horário, obviamente, e aí mandou ver, fez o cálculo e acertou e acho que ele errou por poucas centenas, eu acho, de quilômetros. Ou poucos milhares. Não, milhares não. Poucas centenas de quilômetros. Agora não sei se foi... Aliás, dezenas, eu acho. Enfim, eu tenho um vídeo falando disso aí. Podem dar uma olhada aí, Geografia Antiga, Eratóstenes. Esse filósofo brabo era tataravô do Karnal, sabe tudo. Aliás, já viram a obra da Arquimedes, o Contador de Areia? Acho que o título dispensa comentários. O Arquimedes ele chegou a fazer o cálculo de quantos grãos de areia cabia no cosmo. Eu tenho curiosidade de pegar isso aí pra ver. Ele realmente chega a um número? Pergunta pro Ruiz aí. Responda, se possível. Se é que tu já leu o livro, né? Feliz em acompanhar. Eu que agradeço, Marlon. Sempre apoiando aí. Tamo junto. Acho que vai dar uma hora de live. Você é um cara engraçado. Que nada, você é um cara engraçado, Aldrin. Obrigado. Teodolito é o nome da medição que se faz com a sombra. Não faço a menor ideia. Lito lembra pedra, né? Então, sei lá. Não sei. Posso estar falando merda também. Bom, vamos tentar acabar antes que dê uma hora de live. Tem que correr, hein? Sim, oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala aí o número, Rus. Bom, meu Deus, gostaria de agradecer aqui pela nossa oportunidade, por termos finalizado esse volume 2, muito bom, sensacional, que possamos aprender muito com ele, que possamos aprender muito com todos os autores que vimos até agora, Virtude da Ordem com São Clemente de Roma,
também que possamos sempre obedecer à hierarquia da igreja, como nos exorta a fazer Santo Inácio de Antioquia. E beleza, e todos os outros eu vou fazer o Pai Nosso e fechar porque falta 23 segundos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que venha Justino e que vai ser muito bom. Valeu!